Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Edronecast. Eu sou Edivaldo Firme, especialista em comunicação digital aqui na Edrone, e hoje, para somar num papo super bacana, eu não vou ser o único especialista na mesa. Eu trouxe para me acompanhar a Fran, que é a nossa especialista em sucesso do cliente na Edrone. Então, Fran, por favor, se apresenta para o pessoal de casa. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Franceles. Podem me chamar de Fran, que eu sei que o meu nome é difícil. Sou especialista de sucesso do cliente, já trabalho nessa área há alguns anos. É uma área que eu me especializei e eu gosto, sou apaixonada por criar relacionamento com os clientes, com os nossos parceiros. E estou ansiosa para a gente bater esse papo legal sobre drone, como é que a gente pode se comunicar com o cliente final, para a gente criar estratégias bacanas. A gente passa insight para o pessoal que está assistindo, né? Maravilha. Bom, e aí, para quem já leu aqui na thumb e está acompanhando o nosso conteúdo, o tema de hoje é algo que eu acredito que a gente tem muita coisa para trocar, mas eu vou começar fazendo a pergunta de milhões para você, Fran. Hoje, qual que é a maneira eficaz de se comunicar com o seu cliente? Boa pergunta, Ed. Bom, aqui dentro do setor de sucesso do cliente, a gente fala que não existe uma receita pronta, né? Cada marca, ela vai ter sua forma de comunicação, a identidade visual da marca. Então, falando em canais de comunicação, nós temos vários. E-mail, SMS, WhatsApp, rede social. Agora, a gente está bastante em alta em vários canais que a gente não tinha antes. Por exemplo, o SMS, que no Brasil a gente não explorava tanto. Hoje, a gente está explorando cada vez mais. Então, tem vários canais de comunicação e a forma como você se comunica, primeiro, depende de como é que você posiciona a sua marca de forma online e outra, de qual canal que você está falando com o cliente, né? Então, não existe uma receita pronta, mas a gente sempre ensina e tenta levar para os nossos clientes dentro da Edrone em como é que a gente pode direcionar as campanhas específicas para cada canal. Então, por exemplo, Fran, eu tenho aqui uma loja de moda e eu quero me comunicar de forma eficaz com o meu cliente através do e-mail. Legal, então vamos colocar no teu e-mail tudo que remete à tua marca. Então, logos, CTAs, tudo com as cores da tua marca, a identidade visual do site. Então, que quando o cliente recebe um e-mail, por exemplo, ele veja a cara da marca e não só um e-mail mais de promoção que ele vai receber. Então, imagina quantas pessoas que recebem e-mail hoje na caixa de spam por dia. Exato. Né? Sem falar horas, mas por dia. Quantos e-mails que o cliente não recebe? Então, se o teu cliente, ele é fã da tua marca, ele é um cliente fiel, ele recebe um e-mail e ele já tem até o assunto, se você já coloca a tua comunicação, a tua chamada, ela já está falando o que você já fala na rede social. Então, por exemplo, eu tenho uma marca que é muito famosa, não sei nem se a gente pode citar aqui, mas, por exemplo, o Magalu. Se você recebe um e-mail, o Lu da Magalu, poxa, só você de ler o assunto, você já sabe qual a loja que está falando com você. Sim. Então, essa é a maneira eficaz de você se comunicar com o seu cliente. Você falar com ele de forma eficaz quando você coloca ali a tua marca em tudo. No teu CTA, no teu template de e-mail, no teu assunto, em tudo. Legal. E aí é bom que você deu essa puxada, porque eu acho que cada vez mais, para quem está acompanhando de casa, para quem é do mercado digital, já ficou muito claro que, ok, o e-mail talvez ele tenha sido o pai das comunicações digitais. Sim. Mas hoje ele é mais um. Não quer dizer que ele não é importante, pelo contrário, a gente tem dados que mostram que mais de 64% das decisões de compra vem de e-mail. Então, quer dizer que a pessoa pode muitas vezes... A gente conhece casos que a pessoa não abre o e-mail. E tá tudo bem ela não abrir. Mas ela tá esperando receber aquele e-mail para ter certeza que ela tá trabalhando com uma marca idônea, que a marca não tá passando nenhuma perna nela, ou qualquer coisa do tipo. Mas um ponto que eu acho que é super bacana, que você trouxe, e aí a Magalu é um exemplo, mas eu vou trazer um outro que eu acho que acaba sendo muito familiar para todo mundo, é o modelo que o iFood passou a fazer a comunicação deles. Porque, vamos lá, quando a gente fala sobre comunicação digital, todo mundo já pensa, a primeira coisa é o e-mail. Aí depois, no Brasil, a gente fala de WhatsApp. E terceiro, é SMS. Mas algo que muita gente esquece é do on-site, é da push notification. São as outras comunicações que estão ali mais internalizadas dentro de muitas operações e que são escanteadas. E aí, o exemplo que eu dou, e eu gostaria de ouvir do seu lado, como, por exemplo, a push,
que hoje o iFood sabe muito bem como fazer. Então, quem nunca recebeu um "Oi, sumido, toma aqui o seu cupom de R$ 20 do iFood", é porque não usa o iFood. Mas essa nada mais é do que uma ação de marketing provida dentro da ferramenta do iFood de uma maneira que, hoje em dia, você já até sabe, dependendo do descritivo que aparece ali na tela do seu celular, você já sabe, você não precisa nem ver o logo do iFood. Você já sabe que a comunicação vem deles. E aí, Fran, pra gente fugir um pouco nesse começo do que todo mundo está acostumado, essa estratégia do iFood, ela é replicável para dentro de outros modelos de loja virtual? Sim, com certeza. Dentro do Drone a gente tem o Push Notification, por exemplo, que, cara, é um recurso que pouco é explorado, inclusive eu vejo dentro da nossa carteira de clientes pouco explorado, mas que ele é tão rico e que ele traz tanto resultado, porque pensa, o Push, ele vai ser enviado independente se o cliente está no site do cliente, se ele está estudando, se ele está trabalhando, independente, vai chegar a notificação ali para o cliente. Então, pensa, às vezes o cliente está até no site do concorrente, você manda uma notificação e tá ali o cupom com desconto para o cliente. Então, é uma comunicação super assertiva que precisa ser bastante explorada ainda e que traz bastante resultado. Mas, ainda mais falando sobre comunicação na parte dos on-sites, eu acho que é muito importante a gente ressaltar que, dentro do Drone, a gente tem várias possibilidades de on-site. E a gente fala muito em comunicação, em como enviar um e-mail eficaz, como adaptar as campanhas para SMS, WhatsApp, e-mail. Mas, quando o cliente ele está no site, é a oportunidade de você vender para o cliente. Então, às vezes, de você nem precisar de uma automação de carrinho, nem de uma automação de produtos visualizados. Então, o cliente ele está no site, ele está engajado, ele está ali. Como é que você vende para esse cliente quando ele está dentro do site? Poxa, coloca um pop-up ali de boas-vindas para o cliente. Às vezes o cliente, é a primeira vez que ele visita o site. Oi, cliente, seja bem-vindo. Toma aqui um cupom de primeira compra, se fizer ali parte da estratégia do cliente. Ou então, você receba as nossas novidades em primeira mão. Gostou de algum dos nossos produtos? Veja o que tem de novidade todo mês. Veja qual o nosso diferencial do mercado. Tem o frete grátis. Ou então, eu tenho entrega rápida. Sabe, o que você vai falar com o cliente ali dentro do site, o que vai fazer toda a diferença para ele. Às vezes o cliente nem tem costume de abrir um e-mail. Então, se você envia uma comunicação primeiro, ele nem lê. Mas você teve a oportunidade de converter ele ainda quando ele está no site. Então, a gente tem pop-up, temos web layer, que se você não gosta de pop-up, você acha invasivo o seu site mais clean, a gente vê lojas que têm esse formato e que faz todo sentido com comunicação. É sobre visual. branding, né? Se a marca não gosta de ser uma marca invasiva, tá tudo bem. Existem maneiras de se fazer uma comunicação sem ser invasiva. Exatamente. A gente tem ali o web layer, por exemplo, que ajuda nisso. Ele é um banner super minimalista ali dentro do site. O cliente configura ali conforme for a estratégia dele e consegue comunicar exatamente o que comunica um pop-up, porém de forma mais clean ali, mais tranquila, conforme a identidade visual. Então, ali que a gente fala, né, em qual que é a melhor forma de se comunicar. Depende da marca. E aí, Fran, uma outra pergunta que eu gosto muito de trazer, porque eu acredito que seja uma dúvida muito geral, assim, se não existe uma fórmula secreta, por que grande parte dos e-commerce é tão generalista? Boa pergunta. Bom, eu acredito que existe a forma de se fazer uma estratégia e a gente sempre olha para dados, porque não adianta, você não vai investir o teu tempo de horas ou até mesmo o tempo que você se planejou ali para criar uma campanha, para você criar algo do zero e você não está baseado em dados. Então, hoje no mercado que a gente trabalha com dados, a gente sempre vai olhar o que já deu certo, principalmente segmentos de moda, de saúde, que a gente já vê vários cases de sucesso. Cara, o primeiro que os clientes vêm para mim, quando entram na minha cartela, é: Fran, eu quero que você me dê estratégias do que já deu certo com os seus clientes. Então, acaba sendo generalista? Depende. Depende de como que você vai aplicar isso dentro da tua marca. Então, a gente vai ter automações de carrinho, produto visualizado, recuperação de cliente. É algo generalista. Mas aí, eu acho que assim, existe um ponto, e corrija-me se eu estiver errado, que tem a grande vírgula entre generalismo e boas práticas. Um carrinho abandonado, um e-mail de boas-vindas, um e-mail de confirmação de compra, isso são boas práticas, é o que está todo mundo acostumado no e-commerce. Mas para você,
focada em sucesso do cliente. Qual é uma boa prática que muita gente ainda não adaptou-se ao mercado atual? Boa. Principalmente, de boas práticas, quando a gente fala de automação, é justamente comunicação. Como é que você passa isso para o seu cliente? Por exemplo, falando em template de e-mail para uma automação bem feita. Se você colocou uma imagem pronta, linda, o teu designer fez uma imagem maravilhosa, mas você não colocou CTAs que estão dentro do editor da iDrone, você não colocou os links para ser direcionado para o site, você não tem o seu domínio configurado, SPF, DKIM, Spark Post, se você não tem dentro do teu remetente o domínio da tua loja, o nome da pessoa que está conversando com o cliente, você está deixando de fazer o básico, que é você mostrar para o cliente a comunicação que está sendo dentro da tua loja. Então, tem esse checklist que é o básico bem feito, que precisa ser feito para a tua comunicação, principalmente ser entregue. Chegar ali na caixa de entrada do cliente. É o básico, né? Como que eu faço para criar um template com todas essas boas práticas para que ele tenha uma entregabilidade, chegue na caixa de entrada do meu cliente e aí se ele vai abrir, se ele vai clicar, depende da tua estratégia, o que você está colocando ali. Então, boas práticas a gente fala em tudo isso, em tudo que você faz por trás, que muitas pessoas que não trabalham com e-commerce, não trabalham ali com CRM, nem imagina que tem por trás de uma comunicação de e-mail marketing. Total. E aí, essa é uma outra parada que é muito legal, porque quando a gente começa a falar sobre estratégia, entra uma outra parte que a gente colocou ali uma pincelada, mas eu gostaria que a gente mergulhasse mais profundamente, que é a automação. Porque entra num momento atual hoje, porque beleza, a gente tem dentro da iDrone 3 pilares, o CRM, a automação e a inteligência artificial, que no fundo, elas se autocomplementam, uma ajuda a outra a trabalhar melhor. Mas quando a gente vai falar sobre automação, a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é, carrinho abandonado. Vamos lá, vamos explicar para quem está em casa e vamos desmistificar o que é automação. Boa. O que é automação? E aí eu vou dar uma leve pincelada. Automação, grande parte das vezes, é uma resposta a um gatilho. Tô certo? É isso mesmo. Automação é a resposta a um gatilho. Então, o cliente foi lá no teu site, visualizou um produto. Eu tenho minha automação de produto visualizado ativa na iDrone ou na plataforma que você trabalha. Automaticamente, o cliente ativando esse gatilho é enviado um e-mail, um WhatsApp, um SMS, enfim, o canal que você tenha configurado dentro da automação. É enviado automaticamente aquela comunicação para o cliente. Essa é uma automação. É o fato de você comunicar com o cliente de forma automatizada. Então, não preciso ir lá, nossa, o Ed foi lá na minha loja, visualizou um produto, mas ele não comprou. Vou chamar o Ed aqui, vem cá, compra na minha loja. Ed, tudo bem? Então, isso é algo que era feito lá atrás, há muito tempo atrás, com várias lojas de e-commerce. Hoje não, hoje a gente tem tecnologia, inteligência artificial para isso, para a gente criar automações que, enquanto você está pensando em estratégia, a plataforma está trabalhando por você. Tá. E aí, agora, um outro ponto que é importante. Já que é um gatilho, eu posso colocar um gatilho atrás do outro? Pode. Você pode criar gatilhos atrás do outro, mas o importante é como que você vai criar essa estratégia. O que seria? Qual que é o objetivo de você criar um gatilho atrás do outro? Fran, eu quero que o cliente que visualizou um produto, eu quero puxar, por exemplo, se ele fez aquela compra nas últimas 24 horas, se ele não atingiu esse gatilho, eu vou enviar um novo e-mail. Então, pode, mas qual que é a estratégia por trás disso? Legal. E aí, aproveitando que você deixou esse gap, qual que é uma boa estratégia para se criarem gatilhos? Porque, bom, se a gente for olhar do básico, é o carrinho abandonado. O cara entrou, botou o produto no carrinho, saiu. O que a gente está acostumado a ver no mercado é 1 hora, 30 minutos, recebe um e-mail de carrinho abandonado. Mas e aí? E se esse carrinho não converteu? Boa. Eu sempre, e até mesmo, todas as perguntas praticamente que você vai me fazer, Ed, eu sempre vou voltar atrás. Qual que é a tua loja? Qual que é a tua comunicação? O que você vende? Porque, por exemplo, eu posso ter ali a minha automação de carrinho abandonado, porém, sou uma loja de imóveis. O meu ticket médio é de R$5.000. Faz sentido eu enviar um carrinho abandonado para todo mundo ou não? Então, depende. Se eu sou uma loja que eu tenho produtos de ticket alto, dificilmente uma automação de carrinho abandonado vai converter para mim. O que eu preciso fazer para criar
para esse cliente em específico, por exemplo, que tem um ticket alto, uma estratégia que dê certo, cara, eu vou entrar lá, vou entrar no fluxo customizado, vou criar uma automação, aonde o cliente que abandonou um pedido acima de R$ 5.000, eu vou filtrar se esse cliente já fez uma compra na minha loja. Se ele já fez uma compra na minha loja, legal, esse cliente já conhece o meu produto, ele sabe que o meu produto tem um ticket alto, porém ele é bom. Eu entrego rápido, o meu produto não dá problema, então ele já é um comprador fiel. Então eu vou me comunicar com ele. Oi, Ed, que bom que você já comprou na nossa loja, que legal que você está querendo adquirir um novo produto. Olha aqui, vou te mostrar os benefícios desse produto, dessa categoria específica que você visualizou. Você pode criar dentro do drone segmentações. Então, ó, carrinho abandonado somente para quem viu a parte de sofás, um carrinho abandonado para quem visualizou a parte de camas. Então, você pode criar essa segmentação dentro da drone. Então, você vai conversar com aquela pessoa de forma personalizada, um cliente premium, é um cliente que você sabe que ele vai gastar na tua marca. É diferente, por exemplo, de uma automação para um segmento de moda, que a gente vai querer recuperar, sim, todo o pedido que o cliente faça, de R$ 100 a R$ 5.000. Eu quero recuperar o meu carrinho, porque o meu ticket médio é baixo, então eu quero vender o máximo possível. Lojas com ticket alto, elas querem vender para quem de fato quer comprar, para quem são fiéis compradores. Enfim, então, é tudo... como que você cria uma automação que dê certo com estratégia é você entendendo o teu público-alvo. Legal. E aí, agora deve ter um pessoal em casa coçando a cabeça e pensando, tá, e como é que eu entendo o meu público-alvo? Essa é uma boa pergunta. O principal é você entender, primeiro, o produto que você vende. Legal, então, Ed, a partir de agora eu quero vender um copo d'água. Legal, quem são as pessoas que comprariam um copo d'água da Fran? Quais são as pessoas? Porque a gente começa vendendo ali nas pessoas do nosso redor. Então, por exemplo, na minha cidade, quem são as pessoas que comprariam um copo d'água, se eu vou vender inicialmente lá? Então são pessoas que gostam de beber água, que entendem que é saudável, que é necessário para o nosso corpo. Então, legal, eu já tenho ali um público-alvo. Se essas são as pessoas que vão comprar, então o que elas veriam, o que seria um diferencial para elas comprar o meu copo d'água e não uma garrafinha do mercado? Que meu copo d'água, ele é bonito, ele é de vidro, ele não, se ele cair, ele é um vidro específico que ele não quebra. Então, eu vou mostrar para o cliente qual que é o meu diferencial. Eu vou entregar rápido, eu tenho frete grátis, eu posso oferecer um cupom de primeira compra para o cliente experimentar o meu produto. Então, basicamente, é você entender o produto que você está vendendo, quem são os clientes que vão comprar e qual o diferencial que você vai oferecer em comparação aos concorrentes. Nesse ponto, eu acho muito importante, porque é um aspecto que eu sempre trago aqui nas conversas, que é muito doido, né? Independente de quantos anos nós temos aqui como especialistas dentro da nossa área, não existe especialista maior no seu próprio produto do que o dono da loja. Exatamente. Não é? Então, assim, tanto a Fran cuidando da parte de sucesso e estratégia, quanto eu, quando vou fazer uma consultoria, ajudar alguém na parte de construção estratégica, a primeira pergunta que eu faço, e foi até provocativo eu te perguntar, mas quem que é o seu cliente? O que é que o seu cliente compra? Porque é um ponto que eu gosto muito de dizer, e aí vamos ver se eu estou abstraindo da minha cabeça ou se é uma verdade, tem muito cliente que ainda sai berrando por aí que o diferencial dele é preço. Compra comigo porque comigo é mais barato, compra comigo porque eu vou te dar um desconto maior. E aí, eu queria a sua avaliação, que é, o desconto, ele é uma vantagem ou ele é quase que uma necessidade dentro do digital hoje? Porque as pessoas elas estão sempre em busca do que vai gerar a maior satisfação ou gerar um maior bem-estar ou muitas vezes que vai gerar o menor custo, né? Então, como que valida isso pro cara da outra ponta? Boa. Aí, vamos lá. Vamos dizer que a gente está trabalhando com e se comparando com lojas de moda, onde eu tenho não sei quantas lojas de moda online hoje no Brasil. Então, a grande maioria, sendo até bem generalista, a grande maioria oferece um cupom de primeira compra, oferece cupom quando o cliente abandona o produto no carrinho. Então, isso é no geral. Se você, como uma marca que vende nesse segmento de moda e você não oferece um cupom, legal, você pode não trabalhar com cupom de desconto, mas qual que é teu diferencial? Fran, o meu diferencial é que eu entrego no mesmo dia
Eu garanto que o pedido para o cliente vai chegar no mesmo dia na casa dele. Eu garanto que o meu produto é a melhor qualidade. Eu me comunico muito bem com o meu cliente e o meu cliente entende esse valor. Legal. Então, beleza, você não trabalha com cupom, mas você está entregando o diferencial. Mas se você não oferece um diferencial em comparação ao concorrente, por que o cliente vai deixar de comprar no concorrente que está oferecendo um cupom de desconto do que com você? Eu acho que é uma análise básica, né? Mas, se a gente for lá para o outro caso, onde um cliente que tem um ticket médio de R$5.000, ele sabe do produto, que o produto é bom. Vamos comparar iPhone. Pronto, iPhone é um produto que todo mundo quer comprar, é um produto que é desejado. O marketing deles é o marketing do desejo. Exato. Então, se você for trocar seu iPhone, por exemplo, mas você quer muito, você já sabe o modelo, você tem o dinheiro ali no bolso, ou você vai parcelar o seu iPhone, enfim, mas você vai esperar que o iPhone te dê um cupom de desconto, ou você, por exemplo, você recebeu uma proposta da Samsung com desconto, mas você já quer o iPhone porque é teu desejo, você vai deixar de comprar no iPhone para comprar na Samsung? Mesmo que o valor seja diferente, se eu estou indo pelo produto ou pela marca, pouco me interessa. Se eu já tenho aquilo decidido, eu provavelmente vou optar pelo que eu já decidi. Difícil será quem vai me fazer mudar de ideia. Exato, né? Exatamente. Então, é esse o retorno que eu te dou. O cupom, ele é um diferencial? Depende. Depende da marca, depende do produto, depende do cliente, do desejo do cliente. Às vezes eu tenho ali várias marcas. Aconteceu comigo nesses dias. Eu recebi um monte de propaganda de sopas, que já são bem prontas, naturais. E depois de eu ter recebido aquelas sopas, eu fiz a minha compra, porque eu não aguentei o marketing. E aí depois recebi várias sopas com o mesmo cupom. Só que assim, a primeira marca que me impactou foi essa. Eu gostei, gerou o desejo, comprei. E agora eu não compro mais em outros, porque eu já usei esse, já comprei, sou cliente fiel agora. Então, tudo depende da marca, do cliente. Muitas vezes, quando a gente fala da experiência no digital, existe essa falsa impressão de que o digital é muito novo e que algumas coisas ainda estão em adaptação. Mas assim, gente, não é por nada não, mas já tem operação de e-commerce aí rodando há mais de 10 anos. Sim. Tem muita gente sabendo muito bem o que faz. E por mais que a gente tá aqui quase num tom de brincadeira falando que muita coisa depende, é porque muita coisa depende, né? Se fosse tão fácil, não teria a necessidade de tantos especialistas que continuam se especializando até hoje. E aí, agora uma pergunta que é muito bacana, porque você tem muito esse contato. O dono do e-commerce, ele já se tornou um especialista em e-commerce? Bom, eu acho que o dono do e-commerce, ele procura muito entender sobre tudo o que traz valor para ele. Então, Fran, eu quero entender o que a drone vai me trazer de valor. Quanto que eu vou vender a mais por mês? Quantos pedidos que eu vou recuperar no carrinho? Então, o dono do e-commerce, ele quer saber de valor. Certo. E ele quer entender qual a melhor plataforma que vai atender ele ali dentro do mercado, conforme a estratégia dele. Então, depende muito do dono, claramente, se ele quer ser focado no CRM. Tem muitos donos, e principalmente clientes ali da iDrone, que são donos de marca, eles trabalham com loja física, loja online. Então, eles vão se especializar agora na loja física, está começando a estudar, se interessa por entrar em calls, ali entender um pouco mais de estratégia. Tem dono de e-commerce que coloca alguém ali especializado no CRM, contrata alguém que é especializado no CRM e opera para ele. Então, depende também muito do tamanho da loja, né? Mas, geralmente, por exemplo, hoje eu trabalho mais com lojas maiores. Geralmente o dono do e-commerce não está ali focado no CRM. Ele contrata um especialista ou uma agência de marketing que vai cuidar para ele e vai dar as melhores estratégias. E é legal que você trouxe, meio que sem querer, a resposta que eu ia procurar na próxima pergunta, que é: quando o dono não é esse especialista, faz total diferença para que se torne uma grande marca ter um especialista lá dentro? Com certeza, porque eu vejo que hoje, plataforma de CRM, não só de CRM, o custo para você ter uma loja online não é baixo. Você tem que investir em tráfego, em mídia, você tem que investir em CRM, automações de marketing, WhatsApp, SMS, enfim. Tem tanto investimento. Então, se você já está fazendo esse investimento com plataformas, por que não
fazer um investimento em alguém que vai tratar disso para você e fazer explorar o máximo de oportunidades dentro dos recursos que você tem, sabe? Então, é super importante. Eu sempre falo para os meus clientes, às vezes, não tem uma pessoa especializada ali, mas dentro da Edrone, a gente tem ali o setor de CS, que a gente sempre está disponível para aplicar estratégias, mostrar o que pode ser feito. Então, se você não tiver essa pessoa, pelo menos tente procurar dentro do que você tem, dentro dos seus recursos, o máximo de informação e se especializar ao máximo para você conseguir ter ali o resultado no final do mês que você espera. Porque não adianta você investir numa plataforma top, mas você não conseguir operar. Eu já tive um cliente que ele falou, Fran, eu sei que a Edrone é uma Ferrari, mas eu não sei dirigir, me ajuda. Então, é isso. É você pegar pela mão do cliente ou pegar ali o especialista, pegar a mão do dono e falar, vamos lá, eu vou fazer disso o maior sucesso ali dentro do CRM, dentro do site. Maravilha. E aí é muito legal você colocar dessa maneira, porque entra num ponto que é um dos motivos pelos quais eu estava ansioso para ter esse bate-papo com você. Porque para o pessoal que acompanha o Edronecast, a gente fala muito sobre a solução, sobre a tecnologia, sobre inovação, mas um ponto que é muito importante é exatamente o lado humano. E aí, Fran, diga-me você, porque você pode dizer muito mais, dá para dizer que hoje o setor de sucesso do cliente, junto com o setor de suporte do cliente, é um dos maiores aqui do Brasil, né? Se não, acho que só não está maior do que todo o nosso time comercial, mas quando a gente analisa o setor de suporte por si só, é um dos maiores setores que a gente tem. Quanto disso é envolvido com a ideia de transformar lojas em sucesso? Boa. Dentro do setor do suporte, a gente tem uma grande missão. E é fazer com que o cliente ele entre, ele integre sua plataforma, ele importe sua base de contatos, ele consiga fazer uma integração e um onboarding rápido, o mais rápido possível para a gente conseguir focar em estratégia. Então, a gente tem um time de onboarding que é especializado no início do cliente, então ele vai criar ali dentro com o cliente os primeiros passos, integração, importação de base, configuração de DNS, todos aqueles checklists que a gente falou que é o básico bem feito, o onboarding vai fazer com o cliente. Então, legal, então já é uma lista grande que a Edrone ajuda a concluir. Exato, já é tudo aquilo que o cliente nem imagina que a loja precisa fazer para enviar um e-mail, a gente já tem todos esses checklists por aqui e a gente passa para o cliente e auxilia ele ali da melhor forma para que ele possa concluir todo esse processo de onboarding que é o básico bem feito. A gente pega a tua loja, manda para você tudo que você precisa para que a loja esteja dentro e conforme, né, da LGPD, de tudo que você precisa para conseguir ter uma boa entregabilidade, uma boa usabilidade da marca dentro da Edrone. Uma vez que você finalizou o onboarding, você já vai para o time de CS. Dentro do time de CS, a gente tem um time de especialistas focados em CRM, que entendem de estratégia, de automação, de e-mail marketing, comunicação com WhatsApp, SMS. Inclusive, nós temos hoje um workshop semanal que não só é para o cliente, tanto para as agências, mas que o time de CS estuda semanalmente novidades de mercado, datas comemorativas, o que está em alta dentro do e-commerce, para passar para o cliente, para a agência de marketing, enfim, quem está assistindo. Está disponível para todos os clientes da Edrone. E está disponível para todo mundo que se inscrever ali dentro da nossa página, assiste uma vez por semana. Então, a gente garante que esse time ele está 100% focado no sucesso do cliente. Então, falando a mesma língua que ele, sabe? E eu acho que o principal dentro do time do CS é que a gente entende o perfil de cada cliente. Porque, fugindo ali um pouco do generalismo, a gente precisa entender quem é o cliente, qual que é a marca, qual que é o objetivo da marca. Tem cliente que entra na Edrone com o objetivo de crescer a base de contatos. Tem cliente que já tem uma base de contato construída. O foco ali é aumentar as conversões com a automação. Tem cliente ali que quer segmentar melhor a base de contatos, se comunicar de forma mais personalizada. Então, o ponto é entender qual que é o objetivo do cliente, qual que é o perfil, qual que é o segmento, o que funciona para um segmento talvez não funcione para o outro. Então, é personalizar de fato a experiência do cliente e a gente levar as melhores estratégias. Então, hoje, uma coisa que é legal falar, que é um diferencial total da Edrone, eu falo isso com muito carinho, porque é um trabalho que a gente vem feito há muito tempo, e é que o cliente da Edrone, ele
pode agendar uma call com um especialista a qualquer momento, sem limite, por mês. Então, eu tenho uma pessoa nova que entrou no meu time agora, já fiz o onboarding, mas eu preciso especializar essa pessoa. Você pode agendar a call com o time de CS, com a tua gerente de conta, que você tem uma gerente de conta especialista para a tua conta, você pode agendar a call com ela, com a tua equipe. Então, é esse cuidado que a gente tem, de fato, de entender o perfil de cada cliente e ajudá-lo, né? Como ele precisa. Legal. E aí, Fran, uma pergunta para a gente esclarecer para as pessoas aqui. Você tem alguma história, não precisa citar o cliente, mas você tem alguma história que você tem carinho de contar, de falar assim, ó, isso aqui mostra como o sucesso do cliente tem valor. Você tem alguma coisa de cabeça que você pode trazer pro pessoal? Sim, tem vários, né? Eu tenho alguns anos ali trabalhando com o sucesso do cliente. Eu acho que, já falei, sou apaixonado pelo que eu faço. Mas eu me lembro até hoje de um cliente que ele entrou na Edrone, um cliente da Edrone, e ele chegou assim tão perdido, ele gostou muito, de fato, da plataforma, foi apresentado ali pelo time de vendas, ele se apaixonou pela solução, era exatamente o que ele precisava, porém, ele é dono da marca, não sabia operar o CRM. Chegou ali para mim, falou exatamente, Fran, então eu vou colocar a pessoa responsável pelo financeiro para cuidar da conta, e eu preciso que você dê um treinamento para ela. Eu falei, ok, tá bom, legal, eu não me lembro o nome, acredito que é a Letícia, enfim, mas vamos colocar o nome Letícia. Aí eu falei, só a Letícia que vai cuidar do CRM, lá do financeiro? Ele, sim. Eu falei, tá bom. Beleza, vamos lá, né? Entrei na call, depois, na semana seguinte, com a Letícia Francelice, eu estou desesperada. Me jogaram aqui, caí de paraquedas, eu não sei criar um e-mail marketing, eu nunca trabalhei com isso, eu preciso que você me ajude. Por sorte, a gente, nessa semana, estava fazendo um workshop sobre datas comemorativas, Dia dos Namorados. Eu falei, não, vamos lá, vamos começar enviando uma campanha focada para o Dia dos Namorados, ser um segmento de moda, e a gente vai fazer acontecer, vamos fazer juntas. Entramos na call, criamos a campanha de SMS juntas, a gente criou um template, já deixou salvo para as próximas campanhas, então esse é um grande diferencial da Edrone também. Você consegue ali salvar o teu template, você vai utilizar aquele template nas próximas campanhas, você agenda, você já vai ter todos os dados ali das campanhas anteriores. Enfim, criamos um template, enviamos a campanha. No dia seguinte, a gente já estava com 5 vendas daquele e-mail que a gente enviou. De um único e-mail. De um único e-mail que a gente enviou. E a base era super pequena, eu me lembro na época, eram 5.000 contatos, então assim, foi bem legal. Mas, né, ainda tínhamos muito trabalho pela frente. Total que hoje é uma marca que é um case de sucesso, super parceiros. Aí o dono da marca contratou um especialista, a Letícia voltou para as suas tarefas financeiras. Mas o que é importante ressaltar aqui, que é o quê? A gente automatizou total a operação dentro do CRM. Então, todas essas automações que a gente viu que fazia sentido para a loja, hoje eles têm ativas. Então, o especialista ele só foca no e-mail marketing, comunicação por WhatsApp e SMS. A automação está toda rodando. Essa é uma parte muito legal de colocar, porque é um número que eu preciso sempre me manter atualizado, mas atualmente a gente está com... Eu sei que são mais de 25, mas eu não sei nem o número exato mais, porque cada semana é uma automação nova. Mas, são mais de 25 automações prontas para uso, né? Um onboarding que guia o usuário. Além do onboarding, tem lá o live events, né? Os eventos ao vivo que vão mostrando para o usuário como que está a usabilidade dele dentro da ferramenta, Sim. o que ele pode melhorar, o que ele não pode melhorar. A grande pergunta, que eu acho que esse exemplo que você deu traz qualquer um consegue usar? E eu acho que a resposta que você deu explica muito, né? Porque é um processo de que, óbvio, a gente faz o nosso trabalho de pegar na mão e ajudar o máximo que a gente pode. Mas dá pra ver que não é um bicho de 7 cabeças. Tem quem chega achando que é um bicho de 7 cabeças e que sai achando que domina a Edrone? O que mais acontece dentro do setor do suporte é o pessoal chegar, meu Deus, e agora? Porque Edrone, de início, ela tem
tanta coisa. A gente tem um site, tem automações, tem campanhas de newsletter, e cada aba você vê tantas possibilidades que você fica perdido. Eu, quando eu entrei na Edrone, que nem tinha tanta coisa assim, eu já fiquei perdida. Falei, meu Deus, será que eu vou conseguir aprender tudo isso e mostrar para o cliente ainda? Além de aprender, eu tenho que ensinar? Como assim? Mas foi super rapidinho. A gente tem Help Center, a gente tem webinars, a gente tem treinamentos focados para cada automação, para cada funcionalidade, que faz ser bem fácil e intuitivo. Inclusive, um dos feedbacks que eu mais recebo dos clientes eu achei que era super difícil, mas deu certo, Fran. Eu sempre, dentro das calls, eu tento focar muito em estratégia. Claro que tem um evento ou outro que a gente precisa pegar o cliente pela mão, o parceiro pela mão e ensinar, mostrar, fazer junto, como esse caso, mas geralmente as nossas calls são estratégicas. Então, é de levar o que o cliente pode fazer ali dentro do segmento para ele aplicar. E a gente manda ali os tutoriais, passo a passo, dentro da plataforma tem também. Mas é super intuitivo. Qualquer um consegue operar. Eu acredito que o mais difícil dentro da plataforma e para você operar um CRM é a estratégia. É o que você vai fazer dentro daquela plataforma. E para isso, vocês têm um time de CS super preparado. Show. E aí, além da gente falar só do CS, a gente está aqui de um lado bem humano, mas voltando um pouco para a ferramenta e falando sobre a inteligência artificial. Porque eu acho que essa é uma parada que até mesmo complementa essa pergunta de qualquer um consegue usar. Porque muito a gente vê de pessoas que até... E aí eu já vi cases como esse, que a pessoa domina o produto dela. O que ela não domina é o digital. É na hora de falar, você tem que fazer um copy, o cara... Ai, meu Sim. Deus, e agora? A inteligência artificial ajuda nesse projeto? Ajuda nesse processo todo de criação ali dentro? Sim, e é importante, eu sempre falo, a Edrone está cheia de IA. E que isso é tão importante, tão legal, porque muitas vezes você, por exemplo, uma coisa que também muitas pessoas não sabem, quando você cria a conta na Edrone, automaticamente a nossa inteligência artificial vai captar dentro do teu site qual que é a tua identidade visual, qual que é a tua marca, qual que é o teu logo, e ele vai criar automaticamente o template de e-mail para tuas automações. Então, você já abre a automação de carrinho abandonado, você já tem o template pré-pronto. Você vai editar algum produto, alguma coisa que você queira fazer de edição. Mas já tem ali o template pronto, que é aquilo que a gente falou sobre estudar a estratégia, estudar quais são as boas práticas. A Edrone já faz com a inteligência artificial. Eu quero criar um assunto. A Edrone tem IA para assuntos, então ele mesmo vai sugerir para você quais assuntos que mais converte ali dentro daquele segmento que você está trabalhando. Então quero trabalhar uma copy. Eu escrevi algo aqui, mas como é que eu faço para melhorar? A Edrone tem uns botões inteligentes. Automaticamente ele vai converter o teu texto para algo melhor estruturado. Fran, quero colocar um botão, um CTA, mas eu não sei qual que é o melhor CTA que eu coloco. A Edrone tem IA para colocar botão. Então, assim, não tem desculpa. Fran, eu quero vender o produto, eu quero vender produto, mas eu não sei que produto vender. Põe lá o produto recomendado, então, que a IA vai ler também quais são os produtos que o cliente visitou mais recentemente e vai direcionar ele também para esses produtos. Eu pergunto, óbvio, sabendo um pedaço da resposta, mas é sempre interessante ouvir como vocês do suporte, que são a linha direta com soluções de problemas, explicam e mostram isso para os nossos clientes, porque existe, óbvio, a versão de venda da ferramenta. Né? E aí, é muito fácil quando a gente está vendendo e fala, olha, a IA vai resolver tudo para você. Mas, bom, aqui a gente está falando do setor de sucesso do cliente. Aqui ninguém mais está te vendendo nada, a gente está ensinando a usar. Dito isso, se a IA faz metade do trabalho, a outra... 1/3. O pessoal da Edrone ajuda com dica e com insight. Sobra um pedaço de trabalho que é, de fato, se debruçar sobre a sua estratégia. E aí, vamos soprar para o pessoal de casa como elaborar uma boa estratégia. Para que lado que a pessoa tem que olhar? É para data comemorativa? É para datas que não são comemorativas para ninguém, mas para a marca é? Ou é para pensar em virada de estação, quando a gente está falando de roupa? Como que uma pessoa... e nem que seja para ela pedir ajuda da inteligência artificial, ela para e fala, ok, eu preciso criar uma estratégia. Boa.
Bom, já está pronta dentro do Drone. Então, quando a gente vai ali, por exemplo, na aba de campanhas de newsletter, dentro do Indumeter, a gente sabe, a gente já mostra para o cliente quantas campanhas, em média, que aquele segmento que o cliente trabalha envia por mês. Então, eu já tenho ali um dado. Olha, se em média o segmento envia 10 campanhas de newsletter por mês, eu entendo que esse é um número que eu preciso alcançar para eu estar dentro da média. Aí, legal. A própria Drone vai me dar sugestões de campanhas de data comemorativa conforme o segmento do cliente. Então, tá vindo o Dia dos Namorados, Dia das Mães, Dia do Chocolate. Enfim, ele vai, conforme o segmento do cliente, fazer sugestões de campanha de newsletter. Assunto, tenho também as sugestões. Então, como criar uma boa estratégia? É você seguindo as dicas da IA. Fran, mas a IA trouxe uma dica que para mim não fez tanto sentido. Tudo bem, você vai utilizar as que fazem sentido para você, que a IA ela é alimentada com informações, com interações. Então, se ela viu que você, de 5 sugestões, utilizou 3, ela vai conseguir sugerindo para você conforme aquelas 3 que você utilizou. Então, a forma que você também educa a IA ali para te sugerir soluções. Fran, automações. Quais são as melhores automações para eu ativar dentro do meu segmento? A Drone automaticamente recomenda para você. Veja as automações recomendadas para você. Abaixo você tem as listas das automações que a gente mais recomenda conforme o perfil daquela loja. Fran, eu quero enviar uma campanha de SMS. Automaticamente, quando você envia uma campanha de newsletter, a gente já cria para o cliente a campanha de SMS. É só disparar. Então, pensando em estratégia, a IA já faz para você. É mais de você, de repente, validar ali com o CS. Faz sentido? O que os clientes do meu segmento estão tendo de resultado legal? Mas já tem dentro da Drone. E aí, até pro pessoal de casa que tá ouvindo a gente falar tudo isso, e deve estar pensando, mas a Drone tira essas informações todas do chapéu? Não, gente, é muito importante lembrar que atualmente a Drone tem mais de 1.200 clientes a nível mundial e toda a nossa base de dados, além de ser protegida por diversas camadas, também ela é utilizada para tirar médias como essa. Então, óbvio, a gente não vai sair entregando o resultado de ninguém para ninguém, mas a gente vai coletar o que está funcionando a nível mundial num setor muito nichado, que é o e-commerce. Então, diferente de quando a gente fala do ChatGPT, por exemplo, que ele está conectado na internet, né? E o que tiver na internet, ele vai puxar. A E-Drone, por exemplo, ela está conectada em um servidor que é alimentado pelas interações e atividades e disparos desses mais de 1.200 clientes. Dito isso, a gente consegue validar essas informações e entender o que funciona, o que não funciona, sugerir melhorias e fazer com que a nossa própria inteligência artificial esteja mais preparada, porque a gente está acompanhando no mercado o que realmente funciona. É exatamente isso. É isso que o cliente precisa entender, que além da nossa ferramenta ajudar, ela também está acompanhando o mercado para continuar ajudando? Exatamente. A E-Drone está sempre sendo alimentada por inteligência artificial e por dados de mercado internacional. Então, uma dica interessante, não sei nem se esse estudo já chegou no Brasil, mas lá fora, a E-Drone fez um estudo sobre e-mail marketing, o que estava convertendo mais. E a gente viu nesse estudo que e-mails minimalistas, sem muita imagem, sem muito texto, ele estava convertendo mais. Então, antigamente a gente achava que aqueles e-mails em branco, com muito texto, com pouco botão, pouca imagem, não convertia tanto. Que legal era a gente colocar o logo da marca, banner, botão, CTA e produto. E nesse estudo foi falado que e-mails mais minimalistas estavam convertendo mais porque as pessoas, hoje em dia, estão com preguiça de ler. Então, elas querem bater o olho, ver o que está ali, o que é interessante e fecha. Então, olha como que é interessante. No Brasil, eu acredito que ainda não chegou aquele estudo. E eu estou passando para os meus clientes. A gente está acompanhando os resultados e fez bastante diferença. Sim. Então, olha que legal. A gente está sempre alimentado com melhores dados de mercado. Olha que doideira. Eu ainda não recebi esse estudo. Você vê como as informações a gente acaba se conectando, mas eu não recebi exatamente esse estudo. Eu sei que ele existe, mas eu ainda não recebi a versão brasileira. Mas eu estava lendo um outro ponto que explica exatamente sobre essa preguiça de ler do público brasileiro, tá? E essa preguiça de ler, até pro pessoal de casa, ele vai acabar se conectando em algum momento lá. Por quê? Você lê e-mail no computador quantas vezes por dia e você vê notificações de e-mail no seu celular quantas vezes por dia. Essa métrica, ela explica muito
a diferença. Porque se eu abro um e-mail no computador, a leitura dele é de um jeito. Então, ele vai carregar as coisas de um tempo diferente. No celular, se eu só puxo a notificação e o e-mail já está basicamente pré-escrito embaixo, eu opto por abrir ou não, interagir com ele ou não, o que facilita muito uma ação vindo tomada daquele e-mail. Dito isso, a pessoa ela prefere que o e-mail seja curto, objetivo e direcionado, explicando o que ele quer, diga-se assim, né? E aí isso conecta-se muito no que a gente estava falando lá atrás, que é o que, por exemplo, o iFood descobriu e faz muito bem. O iFood, sim, o Uber, porque ele manda uma mensagem de 2 linhas. 2 linhas. Quantas pessoas em casa esperam pelo horário que o iFood vai mandar aquela notificação de cupom? Porque eu conheço muitas pessoas. Ah, vamos pedir um iFood? Vamos só esperar mandar um cupom. Porque você espera 10 minutos depois, chega. Lá em casa a gente tem uma brincadeira que quando a gente vai pedir iFood, a gente fala iFood, hambúrguer, pizza, que a gente brinca que o telefone tá vendo e vai chegar. Mas é isso, exatamente isso. A inteligência artificial, ela tá ali para ajudar a gente. E falando ali em notificação, em conversa, em mensagens curtas, fala um pouco pra gente, Ed. Tanto que você tá me perguntando, vou te fazer uma pergunta pra você agora. O que você acha de SMS? Eu estou ouvindo muito dos meus clientes falar: ah, Fran, mas aqui o pessoal não abre SMS. Então, Fran, eu vou devolver essa pergunta pra você e pro pessoal de casa pra, de novo, todo mundo fazer uma observação sobre o seu dia. Você não envia SMS. Pô, me parece algo verdadeiro. Eu também não envio SMS. Porém, você não abre SMS para ver se a fatura do cartão... Porque chega lá uma notificação falando compra aprovada no local tal, do valor tal. Isso chega por SMS. Ah, quando chega um aviso da Defesa Civil falando que vai chover, vai cair o mundo, que vai fazer muito, muito frio. Chega por SMS. Quando você tá com o celular no modo avião, desligado, passou num túnel, recebeu uma ligação, por onde que vem a notificação? Por SMS. Essas 3 notificações que eu te dei, você não olha todas as vezes no seu celular? Sim. Então a pergunta que fica é, o brasileiro não lê SMS ou ele não envia SMS? E aí entra alguns comparativos que eu gosto de trazer pro pessoal de casa, que é, sabe o que mais também chega por SMS? O aviso do correio. Uma das maiores empresas de logística do Brasil, se não atualmente a maior, porque a gente tem cada hora uma troca de poder, mas eles enviam uma SMS para você avisando que seu produto está chegando. Quando você está esperando esse produto chegar, automaticamente já não liga um alerta na sua cabeça que, opa, daqui a pouco vai chegar uma SMS aqui. Ou, agora olhando para um outro retroponto, sabe uma diferença muito grande entre a SMS e qualquer outro canal de comunicação? A SMS não precisa de internet. Então pronto. Do momento que a pessoa entrou e colocou o celular no modo não perturbe, ou ela desligou o Wi-Fi, ou ela está no escritório, ela está ocupada, a SMS sempre vai alcançar aquela pessoa. E quando a gente olha para nível Brasil, a gente está falando de 230 milhões de pessoas, esse número acho que está até maior, eu estou meio defasado, mas um número que eu chequei mais cedo é que atualmente a gente tem 96 milhões de aparelhos celulares registrados e ativos. Isso quer dizer que são 96 milhões de possíveis contatos por SMS, que dá, juntando as 2 maiores redes sociais que a gente tem no país, não dá esse número de usuário. Então se a gente pegar as redes do Meta, não dá esse número. Aí agora eu volto a pergunta para você, Fran. SMS não funciona? Funciona. Inclusive, a gente acabou de gravar um case de sucesso para um dos nossos clientes. Vai lançar. Eu espero que lance antes desse podcast para a gente não dar um spoiler da banca do Ramon, onde a gente, em um dia, a gente teve mais de 38 pedidos num disparo de SMS. Um disparo de SMS, tá, gente? E aí entra exatamente essa questão. Pô, mas 38 pedidos? Mas eram 38 pedidos que converteriam por e-mail? Uhum. E um dado importante sobre isso é que a maioria desses clientes, eles não clicaram em nenhum e-mail.
Então, eles vieram uma receita especificamente de SMS. Olha aí que diferente. Então, tá convertendo bastante e todos os clientes ali dentro da iDrone que eu estou falando, olha, tá convertendo, utiliza, faz campanha, testa. Todos os clientes da iDrone, inclusive os que têm plano gratuito, eles têm direito a 100 créditos gratuitos de SMS por mês. Eles são renováveis. Então, se você tá ali e você ainda não testou, é cliente da iDrone, não testou, testa. Você tem 100 créditos gratuitos. Veja o resultado, porque faz muita diferença no final do mês. 38 pedidos que um cliente que não abriu e-mail, não recebeu WhatsApp. E aí entra um ponto que agora eu vou pegar todo mundo de orelha, hein? Vou pegar todo mundo de orelha. Fran, faz quanto tempo que você tem o mesmo número de celular? Desde que eu estou no Brasil, há 8 anos. Quantas vezes você trocou de e-mail nesse meio tempo? Umas 3 vezes já. Isso quer dizer que o seu usuário que foi lá e se cadastrou por e-mail, ele pode ter trocado de e-mail. Às vezes ele cadastrou o e-mail da empresa, que não trabalha mais. Às vezes ele cadastrou o e-mail do Gmail e agora ele usa o iPhone, aí ele foi pro iCloud. Sabe o que as pessoas raramente mudam? O SMS. De número. E é por onde o SMS chega. Sim. Então, eu acho que cabe muito a reflexão de todos os usuários do digital, que é esse medo de sair do digital, né? Não, porque agora eu tenho um e-commerce, eu tenho que ir pro WhatsApp. Gente, o WhatsApp funciona pra caramba, entendeu? Só que, de novo, e aí vem muito na parte da estratégia, vai funcionar pra quem? Entendeu? Exato. Porque quão próximo do seu cliente a sua marca já é pra não ser invasivo mandar uma mensagem no WhatsApp. Porque, de novo, o que a gente tá fazendo aqui não é desiludindo de ninguém usar o WhatsApp. Pelo contrário, a gente Use o WhatsApp. Use o WhatsApp. A gente tem diversas maneiras de usar o WhatsApp de um modo bacana, legal. Porém, focar todas as suas fichas, né? Colocar todos os seus ovos em uma cesta só, é muito perigoso. Porque aquele cliente, quando ele permite, né? Quando ele faz o opt-in, ele dá o e-mail, ele dá o telefone, ele dá o nome, bom, ele espera que a primeira coisa é que você não o importune. Sim. Né? Ninguém está disposto a ser importunado. E aí, bom, você tenta uma comunicação por e-mail, a pessoa não é muito reativa. Aí, pô, você tentou um SMS, a pessoa não é reativa. Você vai mesmo mandar um WhatsApp para essa pessoa? Para quê? Ela não está sendo uma pessoa interativa com a sua marca. Óbvio, se você tem uma estratégia bacana, e aí você sabe que aquele cliente é um cliente VIP, que mês sim, outro também está comprando com você. Pô, ele talvez esteja esperando uma mensagem no WhatsApp. Sim. Então, e aí eu vou fazer uma proposição aqui, e aí a gente vai validando se é melhor pelo WhatsApp ou melhor pelo SMS. Boa. Boa? Então, assim, pô, eu quero fazer uma confirmação de boas-vindas, agradecer o cliente que ele chegou e se cadastrou. Eu uso o WhatsApp ou uso o SMS? Eu enviaria um SMS que vai chegar para todo mundo, independente se tem internet ou não. Massa. Agora eu sou um cliente da área de fármaco. E aí eu tenho um produto que eu sei que é recorrente. Um creme ou algo do tipo. Eu sei que a vida média desse produto é de 25 a 30 dias. Eu sugiro para o cliente fazer a recompra pelo SMS ou pelo WhatsApp? Pelo WhatsApp, já manda o link ali do produto, o cliente clica e já comprou. Legal. Agora eu vou começar a deixar a coisa mais difícil. É aniversário da minha loja. E eu quero fazer uma comunicação. Eu comunico por onde? Pelo SMS. Pelo SMS? Por quê? Porque pelo SMS eu consigo disparar aquela campanha para todos os meus contatos dentro do iDrone. O WhatsApp é automação. Esse o cliente entrou dentro e disparou algum gatilho. Ah, então, isso é uma parada importante. Dá pra gente pensar aqui e analisar de forma mais fria que o WhatsApp ele é responsivo. Ele vai sempre ser uma automação que, igual a gente explicou, será ativada por algum gatilho. Enquanto no uso da SMS, você pode ser uma pessoa mais estratégica e pensar como é que eu vou fazer a minha comunicação chegar mais longe. É isso? Sim, exato, para todo mundo. Ah, eu vou pegar todos os meus compradores nos últimos 6 meses. Eu vou mandar um cupom exclusivo da minha campanha da minha marca. Cara, você faz o segmento ali dentro da iDrone e dispara a campanha, vai chegar para todo mundo. Fran, e aí agora uma pergunta que eu acho que é bem legal. E dá para fazer campanhas diferentes em canais diferentes? Dá super. Inclusive, você pode fazer campanhas em canais diferentes e fazer automações nos mesmos canais. Então, Fran, eu recuperei dentro da minha loja de saúde, por exemplo,
eu vou vender minhas vitaminas. O cliente abandonou um ticket alto de R$1.000. Eu preciso Desse ticket. Eu preciso converter. Mandei uma mensagem pelo e-mail, não converteu. Mandei pelo WhatsApp, não converteu. Vou tentar pela minha última carta abaixo da manga, o SMS. Então, dá para eu combinar todos os canais numa mesma automação. Dá para eu criar automações em diferentes canais, tudo dentro da Edrone. Legal. E aí, eu acho que pra gente ir caminhando um pouco pro final, Fran, o que você acha que muita gente tá perdendo o bonde, se assim a gente pode dizer? O que tem muita gente deixando passar e que já tava mais do que na hora de se ligar pra fazer o e-commerce se converter? Boa. Cara, eu acredito que é você olhar para dentro da marca, entender o teu cliente, o que se o teu cliente vai receber uma comunicação, o que ele gostaria de receber? Faz sentido para o teu cliente receber cupom novidade toda semana? Ah, não, ou não. Faz sentido eu enviar 3 campanhas mensais mais focadas, com conteúdo educacional sobre o teu produto, enviar um SMS, enviar um WhatsApp específico, pegar clientes desengajados e tentar engajá-los através de uma comunicação por WhatsApp, por exemplo. Então, o que você não pode deixar de fazer é principalmente estudar a tua marca, estudar o teu público-alvo, estudar as oportunidades dentro das plataformas que vocês trabalham. Se você trabalha com a Edrone, você já entrou ali dentro do Live Events, você já viu quanto de usabilidade que você tem? Ah, Fran, eu tenho 50%. Você está deixando de utilizar 50% de possibilidade da plataforma que você já investe. Então... E aí, eu vou até cortar rapidinho, porque essa é uma parte muito importante. Não é para ninguém sair correndo, porque quando a gente fala, nossa, a Edrone faz tanta coisa... Gente, o custo é super acessível, como a gente disse. Todas as funcionalidades estão disponíveis desde o plano gratuito, então não existe nada travado na Edrone. Você entrou, você tem tudo pronto ali para ser ativado e utilizado. Então, quem está subutilizando a ferramenta com 50%, está deixando 50% do resultado que poderia estar vindo do lado de fora. Exato. Então, já até vou deixar o chamado aqui. Se você está nos assistindo e você é cliente da Edrone, marca uma agenda com um especialista. Fala, olha, eu quero falar com a gerente da minha conta e eu quero saber o que eu posso explorar além dentro da minha conta. Tenho certeza que você vai agendar uma call e você vai sair daí com muitos insights super importantes para você acompanhar ali cada vez mais resultados dentro da Edrone, impulsionar todas as suas vendas dentro do e-commerce. Show. E aí, agora uma última pergunta, só porque eu acho que ela vai validar muito do que a gente falou até agora e porque a gente falou sobre ajudar a vender, ajudar a performar, mas você trouxe um ponto que eu acho que é muito valioso a gente dar mais essa mão para o nosso público, que é falar sobre conteúdo educacional. Tem muita gente que usa todas as ferramentas da Edrone para vender. E, de novo, não está errado. Mas, gente, não dá para considerar que um disparador de e-mail com automação e tudo mais é o menino do folheto que vai lá entregar um folheto bonito para o seu cliente. Existe um conteúdo que, de fato, vai se conectar. E aí, Fran, queria que você ajudasse a abrir a mente do pessoal em como que ele pode olhar para o produto dele e falar assim, pô, talvez é isso aqui que está faltando eu educar o meu cliente. Boa. Olha, pensa assim, eu estou vendendo produto X. Eu comprei o produto. O que é indispensável para eu cuidar daquele produto depois da compra? Ah, é um produto comestível. É um e-commerce de comidas. Ah, como que você pode utilizar aquele produto em receitas? Manda para o cliente como reservar aquele produto, se ele pode ficar fora da geladeira ou não. Um e-commerce de moda, como que você vai lavar aquela roupa? Como que você vai mantê-la por mais tempo? Dá para passar? Não dá para passar? Dá para colocar na secadora? Tá na etiqueta, gente, mas se você manda um e-mail educacional para o cliente, olha que cuidado legal. Poxa, eu quero que teu produto dure mais tempo. Eu estou preocupada não só em vender, mas em te dar uma experiência de compra. Ah, Fran, eu sou do setor de saúde. Legal. Então, se você comprou uma vitamina que eu sei que você vai precisar daqui a 30 dias, é mandar uma automação. Olha, tá tudo certo com as vitaminas? Se você precisar de ajuda ou até mesmo repor, toma aqui o link do produto. Então, é o cuidado que você tem com o cliente depois da compra. Não é só vender, eu quero fidelizar o meu cliente. E aí, eu já trouxe esse tópico que eu vou trazer agora em algumas outras conversas, mas é só para fechar com chave de ouro, que eu acho muito bacana, que é, muitas vezes, quando a gente fala do educacional, a gente acha que é sobre pegar o cliente no colo e tudo mais. E assim, gente,
muitas vezes uma ação muito pequena para o cliente que está na outra ponta é muito grande. Então, eu tenho um case que até vou compartilhar com você, Fran, para você trazer para os seus clientes, que eu achei muito genial. Boa. Eu, navegando nas internets, caí em um e-commerce e eu sou doido de clicar em anúncio. Eu sou o inimigo do tráfego pago. Se você investe no tráfego, eu tô gastando o seu dinheiro, tá? Fica aí essa dica para você que tá me assistindo. Mas eu clico em tudo que é link. E aí, pô, eu gosto de ver o que tá acontecendo. Eu fui parar em uma loja e eles me dispuseram um pop-up que era para eu inserir o meu e-mail e eles não iam me dar um cupom de desconto. Eles me enviariam o manual da marca. Caramba. Aí eu fiquei assim... tá bom. Eu já ia me cadastrar mesmo. Cliquei. Em poucos segundos chegou um e-mail pra mim e eu fui abrir. Era um PDF. Eu falei, cara... Pô, eu que venho da área do marketing, eu pensei, manual da marca, os caras vão me mandar você deve usar o meu logo assim, você... Eu falei, cara, que loucura, né? Que nada a ver. Pois bem, abri. E de fato era um manual da marca, mas era um manual que explicava o conceito da marca, o porquê que a marca surgiu, quem eram os idealizadores. E aí começa com 3 linhas ali super simples, e aí começa o plim. Porque ali dentro eles tinham 2 telas que mostravam o básico sobre teoria das cores e como alinhar a cor do seu tom de pele, dos seus olhos, com o modelo de roupa que você usaria. Olha Só que isso legal. aí eu já fiquei assim, ó. Gente, que loucura. Aí agora a cerejinha do bolo. Você descia mais 2 scrolladas pra baixo, ele tinha sugestões de look. Então, Caramba. se você é da cor de pele tal, sua cor é o outonal, tem aqui 4 composições de look. A camiseta, a touca, a bermuda, a camiseta, o boné. Detalhe, tudo com, já que era um PDF, tudo com um link clicável. Clicava no produto e já ia direto para a loja. Eu preciso dizer que eu saí desse PDF e eu fiz uma compra na loja? Com certeza. Então, assim, perceba que, ok, e aí isso, eu acho que eu trouxe isso porque ele fecha muito amarradinho tudo que a gente falou. O cara não me entregou um desconto. Com todo respeito à marca, muito boa, mas assim, era um produto semi-premium, com um valor bem alto, e me cativou porque eles não me deixaram dúvidas e, pelo contrário, criaram desejo. Então eu olhei, eu me identifiquei, eu vi que serviria bem em mim, eu vi que combinava, me ensinou o que combinava com o meu estilo, ele já montava um look pronto para mim, o que me incentivava a voltar no site e não comprar uma peça, mas comprar 4, 5, 6. Olha que loucura, e tudo muito baseado num conteúdo educacional. Então eu acho que pro pessoal que está em casa, que acompanha o nosso papo, dá para pensar que se você for um bom estrategista, usando as ferramentas certas, você consegue, por exemplo, captar a lead, botar dentro do CRM, entender qual que é o trajeto que ele fez ali dentro, e ali você começa a entender qual que é o meu produto vencedor, qual que é o meu produto que converte menos, como é que eu me comunico melhor sobre esse produto, como que eu ensino o cliente a lavar, a cuidar, a fazer durar, ou onde guardar, onde não guardar. Tudo isso é a mente do estrategista e a nossa ferramenta e o nosso time vai estar disposto a te ajudar a transformar isso em realidade. É isso mesmo? Muito bom, é exatamente isso. E, cara, pensar na experiência do cliente, como você gostaria de ser tratado se você entrasse numa loja online, numa loja física. A experiência de compra que você mostra para o cliente que faz toda a diferença. Show. E aí, Fran, queria que você queria que agora você tivesse o seu tempinho para dar um recado pro pessoal de casa, convidar eles pro próximo workshop que vai ter do time de sucesso e a gente já ir se despedindo. Boa. Bom, pessoal, amanhã vai ter um workshop falando sobre live events. Toda semana temos workshops dentro do time de CS, tá ali na página da Edrone, você pode se inscrever ali com o seu e-mail, nome de loja. E você vai aproveitar toda semana dos melhores conteúdos da Edrone e do mercado. Então, aproveita, se especialize no que você faz, torne-se cada vez um embaixador ali da sua marca e leve sempre para o cliente a melhor experiência possível. O time de CS, time de suporte da Edrone está sempre disponível para auxiliar vocês, que são nossos clientes, que têm interesse em entender mais sobre a Edrone, para você cada vez se capacitar mais, explorar o máximo da plataforma e com certeza conseguir os melhores resultados. Estamos aqui para isso, é a nossa missão. E com muito carinho, a gente gosta muito do que faz. Então, contem com a gente.
E é isso, obrigado por nos assistir até agora. Muito bom. E para você que ficou até o final, fica tranquilo que se ficou com mais alguma dúvida, pode deixar nos comentários aqui embaixo, que tanto eu quanto a Fran vamos estar totalmente disponíveis para responder todas. E claro, se você quiser seguir a Fran, as redes dela também estão aqui. Se você precisar de um link para entrar em contato com a Edrone, tudo tá aqui embaixo. E não se esquece, obviamente, de curtir e compartilhar esse conteúdo com quem precisa de cada vez mais dicas para ir lá em cima com os resultados no e-commerce. A gente se vê no próximo episódio e tchau, tchau!